Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta, conforme prometido, com a nossa aula sobre princípios do registro de imóveis. Você já analisou alguns aspectos dos princípios de registro de imóveis lá nas aulas de direito judiciário, mas aqui eu trarei para vocês o quê? Aquilo que diz o edital, conforme eu prometi para vocês. Então nós veremos sobre o princípio da continuidade, especialidade, legalidade, inscrição, presunção e fé pública, prioridade e instância. Professor, o senhor vai falar sobre outros princípios? Não. Por quê? Se o edital só traz esses princípios, nós abordaremos somente esses princípios. Temos que estudar com sagacidade. Estudar agora de forma objetiva, beleza? Então vamos lá. Sem perder muito tempo, vamos. Princípio da continuidade. Eu já falei sobre esse princípio para vocês, você deve se recordar. O que eu quero trazer aqui é o seu sinônimo. Princípio da continuidade ou do trato sucessivo. Se cair na sua prova, o trato sucessivo é a mesma coisa que princípio da continuidade. Este é o princípio segundo o qual nenhum título terá ingresso no registro de imóveis sem que se encontre registrado o seu título anterior. Este princípio ele tem por objetivo manter um controle sobre os direitos reais, em especial do princípio segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui. Lembra que é um princípio do direito real isso aqui? Lógico, se a pessoa só tem aquele direito, só pode transferir aquilo. E isso nós controlamos por meio do princípio da continuidade, beleza? Nesse sentido, meus queridos, as transmissões no registro de imóveis devem obedecer a uma sequência lógica, uma relação de titularidade em relação às pessoas e ao próprio imóvel e a seus direitos. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que conste em um registro anterior que a pessoa era casada. Certo? Ela era casada, tal, se divorciou, e aí no título atual ela foi até um tabelionato de notas, lavrou uma escritura. E nesse título consta que ela é divorciada. Ou pode constar até que ela é solteira. Certo? Ah, professor, não pode. Pode, eu vou falar para vocês como que pode. Então, primeiro, deve-se fazer uma averbação dessa situação. Se ela é divorciada, deve-se apresentar o quê? O seu divórcio com a sua respectiva partilha. Se consta que ela é solteira, deve constar, se ela era casada e consta que é solteira, deve constar o quê? A sentença de anulação do casamento, porque daí ela pode voltar a ser solteira. Tranquilo? Beleza, meus queridos? E se ela... por que isso, professor? Porque se não houve a partilha, por exemplo, há necessidade da anuência do ex-cônjuge, porque não houve a partilha. Então, esse é um princípio que protege o patrimônio. Esse é um dos princípios que está mais relacionados com a segurança jurídica atribuída pelo registro de imóveis. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Tudo bem? Imagine, meus queridos, que no registro anterior está constando o nome de um proprietário. E agora se apresenta o quê? Uma compra e venda dos herdeiros desse proprietário para outra pessoa. Há necessidade de se registrar o quê? O inventário, claro, para que se preserve a continuidade. Então, se apresenta primeiro o título da transmissão do falecido para os seus herdeiros e depois destes herdeiros para outra pessoa. Não se pode fazer o registro apenas dos herdeiros para outra pessoa sem que se faça o registro do inventário dessa pessoa que faleceu. É um princípio muito importante para manter a segurança jurídica das transmissões imobiliárias. Beleza? Nós encontramos esse princípio, eu já até mostrei para vocês em aulas anteriores, no artigo 195 da Lei 6015, que diz lá: se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. E o artigo 237, que fala quase o mesmo teor, diz o seguinte: ainda que o imóvel esteja matriculado, ali, porque o imóvel não estiver matriculado, o 195, né, não se fará o registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Exceção. Ai, professor, tem exceção? Claro que nós temos exceções, meus queridos. Você já lembra? Aquisições originárias, certo? Então,
A aquisição originária é um título inicial, ele inaugura o registro, ele quebra toda a sequência de registro. Por exemplo, uma sentença de uso capião, um procedimento extrajudicial de uso capião quebra esta continuidade. Não há necessidade, então, de se obedecer a esta continuidade, justamente porque por isso que se chama aquisição originária, porque quebra este princípio, é uma exceção ao princípio da continuidade, e agora você não esquece mais, tranquilo? Segundo princípio, princípio da especialidade. Meus queridos, especialidade é o princípio que determina a qualificação completa do imóvel, e aí a especialidade objetiva, e das partes, a especialidade subjetiva, tanto na matrícula quanto nos registros e nas averbações. Um exemplo de especialidade da matrícula. A necessidade, então, são requisitos da matrícula: número de ordem, que seguirá o infinito, já aprendeu isso comigo, a data, identificação do imóvel, que será feita com a indicação. Então vamos lá. Se rural, com o código do imóvel, dos dados constantes no CCIR, da denominação. É obrigatório isso, professor? Sim, nós temos que falar que se o imóvel rural tem que ter a denominação. Fazenda Santa Maria, Fazenda Rio Doce, Fazenda Rio Verde. Esse é obrigatório, porque é a qualificação objetiva. Suas características, confrontações, localização e área. Se urbano, suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral. Então aqui é o número que consta no cadastro da prefeitura. A lei determina que se houver o cadastro na prefeitura, obrigatório. Se não houver na prefeitura, não há necessidade desse cadastro. Nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como CPF, tratando de pessoa física, CNPJ, tratando de pessoa jurídica, RG ou a sua falta a afiliação, beleza? E o número do registro anterior. Isso é qualificação objetiva e qualificação subjetiva. Muito cuidado, meus queridos, muito cuidado, porque eu já vi cair em prova dizer o seguinte: o que é especialidade do fato inscritível? Meus queridos, especialidade do fato inscritível é a especialidade que está relacionada ao direito objeto do registro. Então, por exemplo, o artigo 1763 diz lá: são requisitos do registro a data do registro, meus queridos, é uma especialidade do fato inscritível. Nome, domicílio, nacionalidade do transmitente. Isso aqui é especialidade subjetiva. Tratando de pessoa física, o estado civil, profissão, número de inscrição no CPF. Isso aqui é especialidade subjetiva. O título da transmissão ou do ônus e a forma do título, sua procedência e caracterização, nós já estudamos isso aqui. Valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo, condições, inclusive os juros se houver. Isto aqui é o que a doutrina denomina o quê? Qualificação do fato inscritível. Então vamos lá. Qualificação do fato inscritível relacionada ao registro. Elementos relacionados ao registro, certo? Título da transmissão, forma do título, valor do contrato, qualificação objetiva relacionada ao imóvel, localização, número, denominação, CCIR, qualificação, especialização subjetiva, relacionada à pessoa, CPF, nome, domicílio, nacionalidade, tranquilo? Então, beleza, isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre o princípio da especialidade, beleza. Princípio da legalidade. Meus queridos, princípio da legalidade é o princípio que determina quais títulos terão ingresso no registro de imóveis e como deve ser o conteúdo desses títulos, tanto em seu aspecto formal quanto em seu aspecto material. Meus queridos, os direitos reais são definidos em lei. Então, esses direitos reais, desde que juridicamente válidos e com os requisitos legais de registrabilidade. Este é o princípio da legalidade. Nós temos dois aspectos do princípio da legalidade. Alguns doutrinadores trazem como princípios autônomos. Fico preocupado, vou trazer aqui como aspectos da legalidade, porque pode cair na sua prova.
que é a taxatividade, para alguns é princípio da taxatividade, mas vou trazer aqui para vocês como aspecto da legalidade. O que é esse aspecto, meus queridos? Da taxatividade, que só são objeto de direito de registro no imóvel os direitos reais previstos em lei. Por isso o princípio da taxatividade. Então, na qualificação registral, o registrador ele deve verificar a existência do título, certo? E dos seus requisitos. E nós temos também um outro aspecto, que é o aspecto do controle de legalidade, que a maioria da doutrina chama de qualificação registral. Qualificação registral é o poder-dever de o registrador verificar todos os requisitos necessários para que se possa ingressar no registro de imóveis. Tranquilo? Então a taxatividade verifica se é um direito real, se realmente existe na lei um direito real que permite o ingresso desse título, desse direito no registro de imóveis. Qualificação registral é a verificação dos requisitos necessários para o registro. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Beleza, então. Princípio da inscrição, que eu falei para vocês na aula anterior, eu achei que já tinha falado, mas não falei ainda. Vamos lá. A constituição dos direitos reais intervivos sobre bens imóveis só se constitui com o registro do título no cartório competente. Você já lembra do artigo 1225, que eu vou deixar para vocês aqui. E lembra também das exceções, que os atos de transmissão originária, atos de transmissão causa-morte, uso capião, desapropriação, dependem de inscrição apenas para fins de disponibilidade, porque já são adquiridos no momento da sentença ou no momento do falecimento. Tranquilo? Este é o princípio da inscrição. Princípio da presunção ou da fé pública, certo? O edital aqui trouxe como sendo um único princípio, mas o professor Afrânio de Carvalho, por exemplo, nos diz que são dois princípios. Primeiro, o princípio da presunção, que consiste na eficácia atribuída pelo sistema de registro de imóveis aos direitos inscritos no registro, que busca dar segurança e estabilidade aos direitos que são objeto de inscrição no registro de imóveis. Tranquilo? Presunção relativa em regra. Qual que é a exceção? Muito bem, registro Torrens, que é uma presunção absoluta. Então, esta eficácia atribuída pelo sistema registral aos direitos inscritos no registro de imóveis, nós temos essa presunção, que em regra é relativa, e nós temos a exceção, que é a presunção absoluta do registro Torrens. O artigo 1245, parágrafo 2º, nos diz expressamente dessa forma: ó, enquanto não se houver, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Lembra que nós já estudamos sobre isso aqui? A necessidade de cancelamento desse registro por meio de uma ação própria, conforme o artigo 1245. Porque enquanto isso não ocorrer, enquanto não se promover por meio de ação própria a invalidade do registro, o adquirente continuará sendo havido como dono do imóvel. O artigo 252 da Lei 6015 fala no mesmo sentido, ó. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Então, rescindiu uma escritura pública, anulou a escritura pública, ainda assim há necessidade de se cancelar o registro, porque se não houver esse cancelamento, ele produz todos os efeitos. Beleza, meus queridos? Tranquilo? E a fé pública, professor? Fé pública então vamos ao seguinte, ó, para vocês, que vocês deixem bem claro para vocês. Presunção, ela é vista pelo ângulo do registro. Presunção está relacionada ao registro. Presunção de validade, presunção de legalidade do registro. Presunção essa que ela é relativa. E agora a fé pública, ela é vista pelo ângulo do registrador. Então a fé pública registral é a especial qualidade atribuída por lei de legalidade, veracidade quanto a todos os atos praticados pelo oficial de registro, seja na prática da abertura de uma matrícula, de um registro, de uma averbação ou na expedição de determinadas certidões que ele faz desses atos.
Assim, meus queridos, mesmo que no registro não conste todos os elementos do título, que lembra que eu falei para vocês que o registro no Brasil, em regra, ele é feito por extrato, presume-se que ele analisou todo o título e que esse título possui todos os elementos previstos em lei, ainda que todos esses elementos não constem do registro. Esse princípio é o princípio que informa justamente o que? A validade, a legalidade e a veracidade dos registros. Tranquilo? Meus queridos, o princípio da prioridade é o princípio que garante que o título que foi apresentado em primeiro lugar no livro de protocolo, você lembra do nosso livro 1, tem preferência em relação aos demais títulos apresentados posteriormente e que forem contraditórios. Lembra do artigo 186 da nossa Lei 6015, que diz lá: o número de ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Nós já estudamos. O artigo 1246 do Código Civil diz o seguinte, ó: o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial e este prenotar no protocolo. Mas, professor, eu me recordo de uma exceção, na verdade, duas exceções. Muito bem. Artigo 189, segunda hipoteca. Lembra da segunda hipoteca? Apresentado o título de segunda hipoteca, o oficial deverá fazer o quê? Prenotar, aguardar 30 dias a inscrição da primeira hipoteca, e se essa primeira hipoteca não for inscrita, não for registrada no prazo de 30 dias, registra-se o título da segunda hipoteca e essa segunda hipoteca ela terá preferência sobre a anterior. E a segunda exceção, o artigo 192, que fala das escrituras lavradas na mesma data e apresentadas no mesmo dia, que neste caso a preferência se dará pela hora da lavratura. Muito bem, você está muito bem em relação ao registro de imóveis, tenho certeza que vai gabaritar na sua prova lá em São Luís. E aí o princípio da instância, né, que o edital só fala em instância, mas você deve se recordar também que nós temos como sinônimo o princípio da rogação ou instância, é aquele princípio em que o oficial registrador só pode praticar atos mediante provocação da parte interessada, salvo quando expressamente autorizado por lei. Então, meus queridos, o oficial ele não pode, por exemplo, registrar uma penhora, uma hipoteca, uma indisponibilidade, uma compra e venda, uma sentença de uso capião, se a parte não requerer. Então ele conhece o juiz fala, essa semana transitou em julgado lá, na minha vara lá, uma sentença de uso capião. Você não fez o registro? Como não? Eu não fiz porque a pessoa não requereu ainda. Porque a propriedade imobiliária vai se transferiu com a sentença, mas para fins de disponibilidade, a necessidade do registro dessa sentença de uso capião. Enquanto a parte não requerer ao oficial, ele não pode de ofício fazer o registro dessa sentença, dessa penhora ou de uma indisponibilidade. Tranquilo? Mas nós temos duas exceções que a própria lei nos traz. O artigo 213 traz diversas exceções em que o oficial poderá atuar de ofício. Então diz lá: o oficial retificará o registro ou a averbação. Aqui é caso de retificação do registro, retificação extrajudicial, trazido pela Lei 10.931 de 2004. Então nós não tínhamos esta previsão aqui na publicação da Lei 6015 de 76. Isso aqui é uma inovação a partir do ano de 2004. Mas diz lá: o oficial retificará o registro ou averbação de ofício ou requerimento interessado nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. Então, no momento da transposição de algum elemento do título, o oficial errou, certo? Nesse caso, há a possibilidade de atuar de retificação de ofício, porque houve um erro material simplesmente na transposição de um elemento do título. Na indicação ou atualização de confrontações, então não há nenhuma necessidade, ele pode inclusive agir de ofício. Na alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial, então mudou-se o nome da rua, então apresentou-se a lei, o oficial teve contato com a lei que mudou o nome da rua, ele pode fazer esta averbação de ofício. E agora muita atenção,
Muita atenção, porque isso aqui eu sempre vi em prova e vejo as pessoas errarem. Primeiro, há possibilidade de atuação de ofício na retificação que vise a indicação de rumos, ângulos, de deflexões ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração de medidas perimetrais. Então, retificação desses ângulos aqui, em que não haja alteração das medidas perimetrais, das medidas do perímetro do imóvel, há possibilidade de que seja de ofício. Alteração ou inserção que resulte de mero erro, mero cálculo matemático, feito a partir de medidas perimetrais constantes no registro. Então, o simples cálculo matemático deu errado, né? O oficial foi somar 20 hectares mais 20 hectares e ele colocou 50. Não, está errado, porque é um mero cálculo matemático. 20 hectares mais 20 hectares são 40 hectares. Nesse caso, pode-se fazer a retificação de ofício. Tranquilo? E por último, a reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes comprovadas por documentos oficiais ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de provas. Meus queridos, isso aqui é o que acontece muito no registro de imóveis e o oficial tem autorização para atuar de ofício. Então, modificação, inserção de dados de qualificação pessoal, então ele pode, tendo contato com a escritura, verificando, comprovado com documentos oficiais, por exemplo, uma certidão de casamento, ele pode fazer essa retificação de ofício, conforme autorizado aqui pela alínea G do inciso 1º do artigo 213. E aí a última exceção, que sempre cai em prova também, que é o artigo 167, inciso 2º, você lembra do que é o inciso 2º, que se fala das aberrações, do item 13. Ex ofício dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. Isso aqui nós já temos aqui na hipótese de retificação, mas fica aí para frisar para vocês que há a possibilidade desta modificação dos nomes dos logradouros, desde que decretados pelo poder público, e aí sempre por meio de lei municipal que modifica o nome de uma rua, o nome de um logradouro público. Beleza, meus queridos? Muito obrigado então, e voltamos daqui a pouquinho com a nossa última aula de registro de imóveis. Falaremos sobre uma aula que sempre cai, muita coisa na prova, que é sobre o sistema financeiro de habitação. Até daqui a pouquinho.